para ficar registrado. Pronto, gente, então tá gravando, queria dar um bom dia para todo mundo, agradecer muito o João por ter topado ceder esse tempinho dele. Bom dia, Laura e Alice, tão bom ver vocês, quando vocês abrem a câmera, fico muito feliz. E agradecer o João, né, por ter vindo aqui. O João foi meu chefe, um dos chefes mais queridos que eu já tive, e foi uma alegria poder trabalhar com ele, aprendi muito. É uma pessoa muito atuante na militância, tanto no Ceará como num raio de atuação mais largo no país. O João é advogado, é ex-parlamentar, né, como eu já contei para vocês, eu fui assessora de comunicação dele enquanto ele era vereador, e é professor também, né, então agora a gente é colega, né, João? Uhum. E o João chamou o Paulo para apresentar junto, que essa é o que a gente vai ouvir agora, é o resultado dessa pesquisa de doutorado dos últimos 4 anos do João Alfredo, e ele desenvolveu um trabalho junto com a população lá na Sé também, com relação à discussão da água. E o Paulo, que é uma das lideranças indígenas, também foi convidado, só que ele está no acampamento da Terra Livre, né, João? Terra ATL, Livre, né? Terra Livre. Está em Brasília, né? Está Vai em acompanhar o Brasília. julgamento lá no Supremo. Isso, e a conexão dele está um pouquinho ruim, então ele vai provavelmente aparecer em algum momento, mas aí a gente vai dando início a essa conversa com o João. Então, o João fica bem à vontade para usar o tempo que achar necessário para essa conversa, e eu vou apresentar que eu não vou ver mais vocês, então qualquer coisa, se precisarem falar comigo, liguem a câmera. Eu vou apresentar essa aqui, pronto. E aí eu vou fazer um Ctrl F. Não, é aqui embaixo, pronto. E aí tu me diz, João, quando for para passar. Tá, pode botar na tela inteira? Tô colocando, já Tá, porque tá bem apareceu. pequenininho. Melhorou? Aqui ainda não sei se é conexão, mas Já ainda chega. tá. Para mim tá a tela inteira, eu não tô nem vendo mais vocês. Uhum. Não sei se para as outras pessoas elas estão enxergando a tela inteira. Alguém pode Alice? confirmar? Não, né? Alice nem Não tá a Laura. tela inteira. Não. Tá, Não, então. tá aparecendo todas as opções aí do Canva. É. Deixa eu ver aqui, então, o seguinte. Eu vou abrir outra janela. E aí, a gente... É porque esse formatinho, ele... Talvez melhore aqui, apesar de ficar pequenininho. Vou lá de novo, gente, me ajudem. E tem isso também, eu tenho que ficar autorizando as pessoas a entrarem. Júlia, coloca para apresentar como se fosse a tela do apresentador. Cria 2 guias, aí você consegue sair, só volta quando tiver que passar o slide. Isso, acho que eu fiz isso, Brenda. Não sei explicar. Não tem ali apresentar, não dá certo? Tá aqui, ó. É porque apresentar eu acho que vai ficar muito... Pronto. Vê se Tinha foi que mexer ali no tipo, eu acho. Ainda tá pequeno. E agora? É porque para mim aparece tela cheia. João, vai começando. Não, deixa eu ver se eu faço aqui, tá certo? Vamos ver aqui se eu consigo por aqui, tá legal? Tá. Vamos ver aqui. Porque tá preto, né? O que vocês estão vendo. Compartilhar, peraí. Essa lá, peraí. Vamos ver. É o mesmo eu vi aqui, o nome é vista do apresentador. No tipo, você tem que trocar. Bora ver aqui. Aí vocês me dizem se...
Aqui, para mim, está aparecendo... Agora foi. Apresentar, hein? Foi. Mas também aqui também não está fazendo aquela apresentação Tem duas completa. setinhas, uma para cima e outra para baixo, lá na barra de baixo. Tem 42%, tá. 15%, essa setinha. Pronto, foi o que eu tentei fazer. Mas mesmo assim está pequeno, né? Opa! Está aparecendo completo para vocês? Agora foi. Agora foi. Posso ir, então? A rocha. A rocha negrada. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas e a todes. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, da Julia Lopes, professora Julia Lopes. Antigamente eu era chefe dela, agora nós somos colegas, professores, fico muito feliz com isso. Né? E doutores também, né, porque ela foi doutora na minha frente. E ela me convidou porque ela assistiu a essa apresentação dessa nossa pesquisa, né, de doutorado. Ela é, assim, vocês vão ter que me perdoar aqui, eu sei que são de área, mas ela é muito, assim, jurídica, mas não só, né? Porque, na verdade, a gente procura fazer uma discussão ecológica e social antes da questão jurídica, né? Para chegar a uma concepção, que é a concepção... Julinha, quando tiver uns 20 minutos, 25, tu me avisa, tá bom? Aviso. Avisa no microfone, que eu não estou vendo nada, eu estou aqui com a tela aberta na minha cara, tá? Certo. Então, na verdade, a partir dessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, né, a gente quer chegar a essa tese, né, que a água ela tem uma tríplice dimensão, né? Direito humano fundamental, né, bem comum, e ela mesmo, a água, né, os ecossistemas aquáticos, sujeitos de direito, né, portadores de direito, né? Então, ela foi apresentada, né, ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, né, PRODEMA, né? Em alguns locais, esse programa é chamado de Ciências Ambientais. Ele tem uma característica interdisciplinar e interinstitucional. São 7 ou 8 universidades do Nordeste, né, da Bahia até o Piauí, né? E, claro, cada universidade, como é o caso da Universidade Federal do Ceará, tem as suas disciplinas. Algumas disciplinas, elas são conjuntas, seminários, etc., né? E a pesquisa, tá certo, o orientador foi o professor Jeová Meirelles, o co-orientador foi o professor José Carlos Araújo, né? Aqui é mais ou menos o local onde houve um dos acampamentos, né, o acampamento Taparada, né? São Gonçalo é o município, Taíba e Silpé são comunidades, né, nessa região, né, do litoral oeste do estado do Ceará, né, em torno de uns 40, 50 quilômetros aqui da cidade de Fortaleza, né? Vou passar aqui a banca, né? Aqui nós temos uma reunião na aldeia Japuara, né, de costas está o cacique Roberto Anassé, né, vez que uma das comunidades atingidas, né, por esses projetos que a gente vai falar, né, foram as comunidades dos indígenas Anassé que existem nessa região, desde o século XVII, tá? Nós apresentamos a tese, né, com esse sumário, né, uma introdução, evidentemente a apresentação, né, procuramos fazer uma contextualização temporal, né, e espacial da pesquisa, né? Apresentamos os referenciais teóricos e metodológicos e fizemos um estudo de caso, né? O que nós chamamos, na verdade, isso foi chamado por todo mundo, a Guerra da Água, que foi esse conflito, né, que opôs, né, de um lado, as indústrias do complexo do Pecém, tá certo? E o governo do Estado, no apoio, e os indígenas Anassé e demais comunidades nativas do outro lado, né? Então, esse é o estudo de caso, né, que nós acompanhamos muito de perto, né, também até como advogado, né, somos alguns advogados que trabalhamos também no âmbito do judiciário, né? João, desculpa te interromper, mas só para dizer que o Paulo tá por aí também, tá? Tá legal. Não, mas aí, então, ele entra depois de mim, não é isso? Tá, joia. Não, é só para dar um toque. Tá, aí você me avisa, com 20, 25, tá? Você vê aí como é que é melhor, tá?
Aí o 5 é a discussão da tese, né? Água como direito humano e bem comum, né? Essa tríplice dimensão, né? Para se alcançar a justiça hídrica. E o último ponto, né? A conclusão, são os resultados e também as proposições, tá bom? Bom, na introdução, então, conflito, né? Esse conflito envolve, né, a distribuição, o acesso e o uso da água no Ceará, tá? E ele tem, vamos dizer, um alcance estadual? Tem, porque, na verdade, o sistema, né, vamos dizer, de abastecimento d'água no estado do Ceará, especialmente na nossa região metropolitana de Fortaleza, ele é interligado, né? Para vocês terem uma ideia, a água que vem para Fortaleza e que também vai para o complexo do PECEM, para aquelas indústrias, ela vem de um grande açude, né, que é noutra região centro-leste, vamos dizer assim, né, que tem o açude Castanhão, que agora teve um aporte das águas do Rio São Francisco, né? Então, essa interligação de bacias ela é importante para a gente ter essa compreensão, né? O que a gente diz? Que a prioridade que foi concedida ao uso industrial, né, em detrimento do direito da água das populações, né, pode ser produtora, né, de injustiça hídrica, né? Então, nós estamos falando de um conceito importante, né, que decorre do conceito de justiça ambiental, né, que por sua vez também está dentro de um guarda-chuva mais amplo da justiça social, que está ligado à justa distribuição da água, né, para as populações sem que haja uma desigualdade, né, nesse processo, né? Então, o objeto é o conflito, e o objetivo é exatamente esse estudo, né, ecológico, social e jurídico da natureza da água como condição para efetivar, né, a justiça hídrica, né? Bom, quando a gente trabalhou o marco temporal, a Julinha acompanhou, teve até um debate, mas que marco temporal é esse? Porque você pode pensar em vários, né, referenciais, né, de tempo, né, para você fazer esse corte da sua pesquisa, né? Evidentemente que os mais antigos estão lá na própria ocupação do território, né, ancestralmente, né, por uma etnia, né, que é a etnia Anassé, né, que aparecem nos mapas históricos desde o século XVI, participando de conflitos grandes contra, inclusive, os portugueses, numa guerra importante, que foi a Guerra dos Bárbaros. Poderíamos também trazer os conflitos mais recentes, né, vinculados à luta pela água de 2017 para cá. Mas a gente quis estabelecer o relatório, o quarto relatório, nós já estamos no sexto, né? O sexto saiu após a apresentação da tese, né? Quer dizer, se tivesse atrasado um mês, eu teria que incorporar dados novos e dados mais atualizados, né? Mas por que eu coloquei o quarto relatório? Porque o quarto relatório é o que dá uma segurança, do ponto de vista científico, de que as mudanças climáticas, tá certo? Elas são efetivamente, vamos dizer, antropogênicas, ou seja, causadas pela atividade humana, né? Estão ligadas à grande emissão dos chamados gases de efeito estufa, né? O principal é o dióxido de carbono, mas não é somente ele, né? E que já tem impactos, inclusive impactos na questão hídrica, né? Impactos até, né, agora recentemente, muito recentemente, saiu um trabalho do MAP Biomas, né, mostrando que nós já perdemos 15% da superfície de água no Brasil, né? Os incêndios no Pantanal têm um peso muito grande. Então, a gente procura analisar esses impactos, né? Nós debatemos, né, a insustentabilidade do próprio sistema produtor de mercadorias, né, que é o capitalismo, né? Debatemos esse estresse hídrico, né, que está vinculado, né, à desigualdade social, e trabalhamos, inclusive, com uma disciplina muito nova que se chama Ecologia Política da Água, que vamos dizer, tem uma das principais referências,
é o ecólogo, o professor catalão Joan Martínez Alier, não é? Então, ele trabalha com conceitos, né, interessantes, e eu acho essa expressão que pesquisadores dessa universidade da Holanda utilizam, né, é muito interessante. Onde o poder se acumula, ali chega a água que se roubou de outros sítios, né? Água, roubo da água. Roubo da água é uma expressão que a gente ouve muito da população, né, que esteve nessa luta, né? Bom, o marco espacial, né? Ou seja, qual é o território, né? E aí o território, a gente trabalha com a ideia, não é, de Milton Santos, ou seja, o território sobre o qual há uma interferência humana, né, e que há um conflito entre usos diferenciados. Quer dizer, quando eu chamo de usos diferenciados, é porque você tem uma história ancestral, né, de pequenos agricultores, pescadores, né, que são especialmente os indígenas da etnia Anassé, que tem um uso da água, que é um uso sustentável, né, para o consumo, né, e também para a sua espiritualidade, um modo de vida onde tem uma relação de integração com a natureza, e a água vista como um insumo, né, um insumo para indústrias que são super consumidoras de água. Então, você tem esse conflito. Algumas pessoas usam hoje, né, a guerra dos mundos, né, que é um conflito que está muito vinculado a modos de vida, tá certo, dessas populações. E claro que, então, portanto, o marco espacial, a referência, né, geográfica, né, é exatamente esse território onde se confunde, né, a principal presença dos povos indígenas Anassé, tá certo? Que também é o território, né, que foi ocupado, né, pelo complexo industrial e portuário do Pecém. Então, ali aconteceu um processo, né, que os autores da área de geografia chamam de desterritorialização. Ou seja, não é uma desapropriação e despossessão. Esse conceito de território para os povos indígenas tradicionais é muito importante, porque não se trata somente, vamos dizer, de um local para moradia, mas ali você tem uma relação, né, com o próprio ambiente natural, com a água, com a terra, com a natureza, de um modo geral, que faz parte, tá certo, de uma cultura, de um modo de vida, né, muito, 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 muito importante, né? Bom, depois, então, nós apresentamos um percurso metodológico, né? Ecologia política crítica, ecologia política da água, a interdisciplinaridade, né, a investigação, ação, né? Martínez Alier, né, quando falam de ecologia política, eles falam exatamente, né, sobre a distribuição do poder e o uso que os seres humanos, né, com todas as suas contradições, numa sociedade desigual, dividida em classes e mais ainda dividida entre populações originárias, tradicionais, né, e a sociedade de mercado, né, e os usos que são feitos para aí, né. E a ecologia política crítica, né, aqui nós estamos em Delgado Ramos, ela trabalha, inclusive, com uma concepção que vem de Marx, que é a concepção do metabolismo social. Quer dizer, o metabolismo social, metabólico, né, digerir, né, é exatamente como é que a sociedade humana digere a natureza, né. Então, a ideia dessa relação, né, é metabólica, né, e aí tem muito a ver com a ideia de valor de uso, que está muito vinculado aos usos, e o valor de troca é que quando os bens naturais se transformam em bem, né, se transformam em mercadoria. Então, nesse processo metabólico, nós temos um elemento central, né, que é um bem comum, né, que é a água, que é disputado, não? Que é disputado, tá certo? Né, que passa a ser disputado, né, não era disputado sempre. Na verdade, a água era um bem comum, né, essas populações, tanto usando a água de poços de cacimbas, como usando a água do Lagamar do Cauípe, tá certo? Elas tinham uma relação, né, vamos dizer,
sustentável, né? Sustentável do ponto de vista social, ecológico, cultural, até espiritual, né? E aí, outro conceito importante da ecologia política da água é o conceito de ciclo hidrossocial, porque a gente, lá atrás, né, na biologia, a gente estuda o ciclo, né, o ciclo hídrico, né? Então, a água evapora nos oceanos, se transforma em chuva, ela, vamos dizer, alimenta os rios, que também voltam para o mar, ou então penetram no subsolo. Então, é um ciclo, né, circular, né? E aí, a visão do ciclo hidrossocial, ela trabalha com a ideia dessas intervenções, né? Canais, barragens, tá certo? Que mudam, tá certo? Vamos dizer, a configuração da própria água, né? E leva, inclusive, esses conflitos ecológicos distributivos, né? Ainda no percurso metodológico é importante essa concepção de interdisciplinaridade, né? Isso é um esforço, evidentemente, né? De você trabalhar desde a hidrologia, né? Que trabalha exatamente, vamos dizer, esse aporte, essa alocação da água, né? Tem uma passagem, embora não seja a minha área, da antropologia cultural, né? Desses povos, né? A economia ecológica, que é esse conflito que existe, né? A própria ecologia política, que ela aborda também, né? Uma ecologia social, né? Que está vinculada a esses temas, até chegar ao direito, que vamos dizer, a nossa área, porque a gente apresenta tanto na discussão da tese, como nas proposições, né? Algumas questões, vamos dizer, eminentemente jurídicas, né? Importantes, né? E um outro tema, tá certo, importante nessa questão desse percurso metodológico, é aquilo que o Aubry chama de investigação-ação, né? Ou seja, ela quebra um paradigma antigo de uma certa neutralidade do pesquisador, né? O pesquisador que está distante do objeto, né? Aqui não, aqui a gente entende, tá certo, a nossa participação é uma participação militante, né? Militante social, ambientalista, mas até militante jurídico, porque há uma ação que corre na justiça, não vamos falar sobre isso, e eu sou um dos advogados, ao lado de um grupo de advogados populares que trabalham nisso. Então, é muito bonita aqui essa sentença aqui do Aubry, que diz: a intervenção sobre o real é cognitiva, onde a ação monitora a investigação e a investigação fertiliza a ação. Olha que bonito, fertilização. Tá? Então, aí é o percurso metodológico, né? Esses referenciais. Do ponto de vista teórico, nós trabalhamos, tá certo, com alguns conceitos importantes, né? Que aí estão muito vinculados especialmente ao direito, né? O direito humano fundamental socioambiental. É claro que o percurso metodológico também é teórico, né? Essa teoria, vamos dizer, que vai embasar esse processo de pesquisa, né? Então, o direito humano fundamental socioambiental, que é onde se encontra o direito à água, né? O direito humano, né, socioambiental, né, essa relação social e ambiental, ela está muito intrincada, né, o tempo todo, né? A concepção, essas duas concepções de justiça ambiental, né, e de justiça ecológica, né, que delas vai decorrer, né, o direito, a justiça hídrica, né? Ali no primeiro vai decorrer o direito à água, né? Os direitos da natureza, né? Que aí é o direito da água, né? Não é o direito à água, é o direito da própria água, como sujeito, como portadora de direitos, né? E essa concepção de bens comuns, ou comuns, né? Então, no primeiro item, a gente apresenta, tá certo, um histórico de como se desenvolveu essa concepção dos direitos humanos, né, até chegar, né, às modernas constituições, né, e essa concepção do direito fundamental socioambiental, que segundo os autores, né, Sarlat e Festenseifer, né, é uma síntese dos direitos sociais com os direitos ecológicos. O tema da justiça ambiental, que é um tema muito caro às comunidades tradicionais, né? Ele surge nos Estados Unidos, nos embates contra o racismo ambiental, né? Ali na década de 80 do século passado, e ele vai se ampliar, né, para sair, no início era muito ligado, né,
aos afrodescendentes dos Estados Unidos, mas ele se amplia na América Latina e no Brasil para povos e etnias que são vulnerabilizados, né? Por conta das desigualdades ambientais, dos conflitos ambientais, né? Então, a gente trabalha isso nesse tema da justiça ambiental, né? E a questão dos bens comuns é um tema assim, muito interessante, né? Aí é um debate teórico que há uma crítica a essa concepção de uma certa essencialidade de bens comuns, porque, na verdade, o comum seria, antes disso, um princípio que rege as relações, numa perspectiva anticapitalista, numa perspectiva de não apropriação da natureza, né, especialmente, né, e, portanto, ele se consolida com relações instituídas pelas comunidades até chegar, né, ao seu aspecto mais jurídico, né? Nós achamos que tudo isso, na verdade, está muito junto, e nós concebemos, né, quando a gente vai discutir a água, né, que os bens da natureza são bens comuns, né, e, portanto, se são comuns a todos, né, eles são inapropriáveis, né? Ou seja, ninguém pode ser dono do ar, ninguém pode ser dono da água. Mas hoje a gente sabe que isso, tá certo, não, no avanço do capitalismo, tudo acaba virando mercadoria, né? Mas isso é um processo de resistência, né? E, finalmente, a questão aqui está invertida, né? Dos direitos da natureza, é uma coisa extremamente avançada que nós devemos muito, né, novamente aos povos originários, né, com uma concepção extremamente avançada, né, em algumas constituições, né, como a Constituição do Equador, a Constituição da Bolívia, não à toa, 2 países, a Bolívia majoritariamente é indígena, né, o Equador tem uma presença indígena muito forte, né, nesses países, aquelas constituições do início do século XXI, né, elas configuram o que está sendo chamado de neoconstitucionalismo latino-americano, né. Essa influência indígena, ela promoveu uma mudança nos paradigmas do próprio direito, né? Eu falo aqui como professor de direito, né? Porque, na verdade, eles, quando você pega o caso da Bolívia, a Bolívia se autodeclara na sua própria Constituição um Estado plurinacional, não é uma nação só, são várias nações, né, que convivem na Bolívia, né? Então, o respeito é tão grande que, né, eu estive no Carnaval há uns anos atrás, lá em La Paz. Se você entra no órgão público, né, você tem a inscrição, né, a plaquinha em espanhol, mas você também tem na língua aimara, na língua quechua, né, e também na língua guarani. E ao lado da bandeira oficial da Bolívia, né, tem a Huipala, né, que é a bandeira, né, dos povos indígenas. Então, essas concepções do bem viver, do viver bem, essa visão da natureza como mãe natureza de Pachamama, ela influenciou muito essas constituições, e a questão, nessas constituições, a gente vai ver na frente da questão do direito à água, né? Bom, aí vem o estudo de caso, pessoal. Vamos ver aqui, estudo de caso. Opa, aqui passou um pouquinho, né? Estudo de caso, né? Eu estou chamando a guerra da água, né? A guerra da água se deu no processo de elaboração dessa tese, pessoal. Né? Nós tivemos uma seca plurianual, né, de 2012 a 2017, a maior seca que se conhece em 140 anos na história do Ceará, tá certo? E isso faz com que, tá certo, o governo, né, tenha uma intervenção, né, assim, no ciclo hidrossocial, né, para garantir na água para esse grande complexo industrial. Tem um porto, que é o Porto do Pecém, né, e tem um retroporto, né, que é onde estão as grandes indústrias, né? Grandes indústrias que são principais, assim, pelo investimento e pelos impactos, né? Uma companhia siderúrgica, que é uma associação da Vale, a antiga Vale do Rio Doce, com 2 empresas coreanas para produção de placa de aço, e as 2 termoelétricas que trabalham de forma associada. Pessoal, essas indústrias, ela tem consumos absurdos da questão da água, absurdos, né? No sentido de que
Para vocês terem ideia, a outorga, né, que é a autorização que o governo dá para a utilização da água, né, pela siderúrgica, ela garante à siderúrgica 1.000 litros d'água por segundo. 1.000 litros d'água por segundo. Né? Então, vocês podem imaginar, né, enquanto a gente está falando, quanto essa indústria Travou aqui? Travou para vocês? Para ti também, né, Alice? Eu vi, na mesma hora que tu olhou, eu olhei. A gente levantou a cabeça. João? Travou. Travou. Deixa eu dar um toque para ele aqui no... Deve estar falando sozinho no... Liguei para ele, tô ligando. João? Desligou porque ele... Lógico, né? Quem é que liga para outra pessoa enquanto ela está falando? Acho que agora ele vai perceber, porque ele saiu da reunião. Caiu, João. Foi na tua internet. Volta. Falou até o momento, logo depois do tanto de água que é gasto por segundo nas indústrias. Então, enquanto a gente está falando, é o tanto de água que vai ser gasto. Foi a Vale, foi logo na Vale que tu falou da Vale, deu problema. Então, de olho na gente. Se tá funcionando. Tá, joia. Tô te esperando. Tá bom. Tá joia, tá joia. Aí eu faço a apresentação. Desligou? Não sei se desligou. Gente, então a gente vai esperar um pouco, porque se o Paulo tivesse aqui, a gente até poderia abrir para o Paulo fazer algum comentário, né? Mas ele também está caindo. Hoje a internet está ruim para todo mundo. Então, peço um pouquinho de paciência e agradeço. Vocês pensarem em alguma solução. Júlia, a minha internet não está. A internet de todo mundo está dando ruim. Pode, Flávio? Oi, E aí, João. pessoal? Voltei? Voltou. Desculpem, viu? Nada, é Eu uma acho, questão que está para além do nosso, qualquer coisa que a gente possa fazer, né? Porque ninguém que é eu acho que eu técnico fui para subir no falar, acho poste. que eu fui falar da Vale. E a Vale ficou em cima. Ah, E estamos terminando, pessoal. Vou colocar de novo aqui a apresentação, tá? coloca, enquanto tu coloca, o Paulo também mandou uma mensagem agora dizendo que está bem difícil a conexão lá, mas ele falou que Laércio também é um representante da comunidade. Se Laércio em algum momento quiser dar um alô, fica à vontade, tá, Laércio? Conhece a história. Se quiser fazer algum Apareceu para vocês? Tá aparecendo, tá chegando. Foi. Chegou? Chegou. Pronto. Então, o primeiro ponto do estudo de caso é exatamente essa, vamos dizer, relato dessa seca, né? Foi uma seca extraordinária, tá certo? E no meio dessa seca, né, com toda a memória que essa população tem da questão da água, com todo o seu uso da água, né,
vamos dizer, duas comunidades, né? A comunidade que fica mais no entorno do Lago Amado Cauípe e a comunidade que está um pouco mais a oeste, na região das dunas, tá certo? Ela viu que o governo foi para cima da água deles, né? Da água comum desse povo todinho, entendeu? Exatamente por quê? Porque secou o açude, que tinha sido construído para isso, o açude Sítios Novos, lá na região. O Castanhão quase ficou seco, imagine vocês aí do Rio secar a Baía da Guanabara, né? Vocês podem imaginar o que é isso, foi o que aconteceu com relação ao Castanhão, né? Por conta da seca e por conta do uso, e evidentemente que se vai atrás dessa água, né? E o conflito, então, começa a existir a partir daí, tá? Nós temos 2 acampamentos, né? Acampamentos muito importantes, né? Um acampamento que durou perto de 2 meses, né? No local onde depois vieram a ser colocados os canos para retirar a água do Lago Amado Cauípe, né? Isso entre 2017 e 2018, e tivemos outro acampamento grande, né? Que foi, né, na localidade da Parada, né, que é um local que é por onde ia passar os canos que estavam tirando a água, né, dos aquíferos, ou seja, né, do subsolo, né, dessas dunas. Então, essa segunda parte foi muito bacana, porque nós fizemos entrevistas, né, com essas populações, né? Entrevistamos o Paulo, né, que foi uma liderança importante, o cacique Roberto Anassé, né, outras lideranças Anassé, lá da aldeia do Coqueiro. Entrevistamos as pessoas que acamparam lá na Parada, que foi um acampamento que durou 5 meses, né? E, assim, muito interessante porque essa população, tá certo? Em nenhum momento ela se arrependeu, tá certo, desse processo. Né? Pelo contrário, né? Trouxeram à tona a questão da água, tá certo? Obrigaram o governo a tratá-los e tratá-las de forma diferente, né? E vamos dizer, e saíram fortalecidos, né? Muita gente aprendeu com isso. O próprio Paulo Anassé, felizmente a gente não vai ter a participação dele, ele se reconhece indígena, né? Se autodeclara indígena no meio dessa luta, né? É uma coisa muito interessante, que é um processo daqui, tá certo? E finalmente teve a luta no campo do judiciário, né? Que foi a luta, né, que nós fizemos como advogados, né? Uma ação popular assinada, né, pela Associação dos Troncos Velhos, né? Os membros da Associação dos Troncos Velhos Anassé, né? E também pelo próprio Paulo Anassé, e nós tivemos ali um conflito. A posição da juíza de Caucaia foi completamente aberta ao que nós estávamos debatendo, né? As proposições, né, com relação ao direito à água, né, a falta de consulta, né, o autoritarismo e tudo mais, né? No entanto, essa decisão ela foi depois cassada pelo Tribunal de Justiça, que não considerou os aspectos importantes ligados, né, à questão do direito à água, né, e à questão da democracia, né? Então, funcionou, vamos dizer, como órgão de revisão. Estamos indo aqui no final, pessoal. Então, na discussão da tese, então, nós trabalhamos, tá certo? Primeiro a gente faz 2 advertências, né? Assim, o que é que a gente quer dizer? Que a água, ela tem uma natureza tridimensional. É direito humano, é bem comum e também portadora de um direito ecológico, né? E que essa tríplice concepção, tá certo? Ela é fundamental para se garantir a justiça hídrica, né? A segunda advertência é que a gente trata da água, né, inclusive o uso do termo água, e não de recurso hídrico, exatamente para não, vamos dizer, trabalhar com a ideia, né, do que o pessoal na Espanha chama de agroeconomia, ou seja, água-insumo, água-recurso, que está muito vinculada, tá certo, a esses interesses econômicos. Não, nós estamos trabalhando a água numa dimensão de vida e de cidadania, né? Então, isso também, né, a gente chama atenção disso. E no debate do direito humano fundamental à água, a gente discute uma questão importantíssima, que
já ocorre em alguns países, né, que é o que é chamado de piso mínimo vital gratuito. O que é isso? É toda pessoa, é como se fosse a renda mínima do Suplicy, né? Então seria a água mínima, ou seja, toda pessoa tem um direito ao mínimo existencial, tá certo? Gratuito, né, para a sua sobrevivência, né? Isso do ponto de vista da quantidade. Do ponto de vista da qualidade, é a discussão, né, sobre a potabilidade. No debate sobre a água como bem comum, né, então nós trabalhamos, né, que a própria Constituição brasileira ela tem uma abertura para isso. Quando no artigo 225, né, ao tratar do meio ambiente, a água é um dos elementos do meio ambiente natural, né, diz que o meio ambiente é um bem de uso comum de todos, né? Então, essa ideia de um bem de uso comum, tá certo? Ela é importante do ponto de vista da concepção de que ela é um direito coletivo, entendeu? E difuso, no sentido de que ninguém é dono. Até o governo pode gerir, pode administrar em nosso nome, mas efetivamente ela não pode ser privatizada, nem através das empresas, nem através dos seus usos, né? Aqui, mesmo que seja uma companhia pública, né, que faz a gestão da água, né, na verdade, ela acaba favorecendo os interesses privados, né? E aí, na parte do direito ecológico da água, o direito da água em si, então, nós apresentamos avanços importantíssimos, eu falei das constituições do Equador e da Bolívia, né, mas nós temos também, né, exemplos interessantíssimos, né, como a da Corte Constitucional da Colômbia, né, que reconheceu a personalidade jurídica humana de um rio, que é um rio a trato, que estava sofrendo muito com a mineração, e determinou que o governo atendesse os direitos do rio, né? E também um exemplo muito bacana, que é um exemplo que lá da Nova Zelândia, do povo maori, que é o povo tradicional de lá, e depois de uma luta de 140 anos, conseguiu que o rio Wanganui, né, ele fosse reconhecido como uma pessoa jurídica, portadora, portanto, de direitos, né? Então, aí vamos aqui para o final, né, resultados e proposições, né, o debate, né, sobre o tema, sobre o sentido do desenvolvimento, sustentável esse desenvolvimento, né? A necessidade de que se tenha um plano de mudanças climáticas estadual, né? O Camilo aí se comprometeu com isso, mas nós não temos sequer um plano estadual, temos uma lei, mas não temos um plano, tá? Nós precisamos ter mais controle, né, da legislação, sim, de recursos hídricos, né, essas outorgas, né, para empresas, né, com esse consumo exacerbado, né, da água, inclusive eu esqueci de falar, com desconto, né, ela paga só 50%, né, do preço, né, porque a água ela tem um preço que o governo cobra, né, dessas empresas, né. A ideia de que nós temos que pensar a água numa concepção sistêmica, ou seja, ecológica e socioambiental. É por isso que quando a gente vai apresentar, e eu vou fechar mesmo, né, nas proposições legislativas, porque a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz que a água tem um valor econômico. E essa ideia de uma água ter um valor econômico tem visões bem diferentes. Não, é importante dizer, porque quem consome muita água tem que pagar, beleza. Mas nós achamos que tem que mudar a legislação para reconhecer que a água tem um valor também ecológico, humano, sagrado, territorial, né, e comunitário, né? Então, a gente apresenta uma série de proposições, mas nós achamos que temos que chegar, e eu concluo mesmo, né, a compreensão, né, de que nós temos que tratar mesmo, ter na lei essa compreensão do direito ecológico da água, né? Ou seja, só reconhecendo a água, né, os rios, os poços, os lagos, no mesmo patamar que nós humanos somos, é que nos poderá fazer ainda mais responsáveis, né, pela sua proteção, né? Inclusive hoje, eu concluo mesmo, uma ação que está tramitando, né, lá em Florianópolis, Santa Catarina, em defesa da Lagoa da Conceição, aquela lagoa belíssima que tem no meio da cidade, né, na perspectiva de reconhecê-la como sujeito de direitos.
é uma coisa, assim, utópica, mas já está se realizando. E eu termino aqui fazendo essa homenagem, né, ao cacique Antônio Anassé, né, já se encantou, né, e foi plantado, né, eu assisti, foi uma das solenidades mais bonitas que eu já vi, né, ele foi plantado na terra Anassé. Ele foi um dos inspiradores, né, do primeiro acampamento, né, e foi uma pessoa fundamental para o ressurgimento dessa etnia que estava, vamos dizer, esmagada e invisibilizada, tá certo? Especialmente depois que houve um grande massacre ali pelo século XIX, né? Hoje não. Hoje a gente vê que os Anassé, eles têm orgulho, né, de serem Anassé, e com certeza o nosso cacique, ele tem muita participação nisso tudo. Tá bom, pessoal? Obrigada, João. Obrigada pela belíssima apresentação desse projeto. Tem umas ideias que para a gente aqui na escola, né, ainda são muito novas, a ideia de entes da natureza, né, que é inclusive um nome bem humano, né, esse nome natureza, mas esses entes que participam da vida junto com a gente também terem sua dimensão de reconhecimento jurídico. É uma ideia para a gente aqui, né, para vocês, eu imagino que ainda também seja, apesar de mais conhecida, ainda seja uma ideia que esteja em disputa, mas para a gente é muito nova, e agradeço muito essa introdução. Como o Laércio está aí, né, e o Ana Maria também, Alcântara, é orgulho de ser Anassé. Já temos algumas pessoas alguns Anassés aqui. Talvez Laércio, se quiser dar uma palavrinha, se quiser falar algo sobre, eu não sei se ele caiu. Tá aí ele. Tinha até ligado a câmera, né, Laércio? Fica à vontade aí, porque o Paulo indicou seu nome, mas também Ana Maria, se quiser dar um alô. Bom dia a todos. A minha conexão está um pouco ruim. Eu vou falar só em áudio mesmo. Tá, joia. A nossa luta, né, a luta pela água foi um pouco desgastante, tanto para o jovem como para as pessoas mais idosas, né? Nós passamos algum tempo aí no acampamento, como o professor João Alfredo falou. Foi no tempo da seca. Nós que sobrevivemos, nossos amigos, né, que sobrevivem da pesca, o rio estava seco, nós conseguimos atravessar andando o rio de um lado para o outro, que hoje nós não conseguimos, né, que a medida dele é 5 metros, mais ou menos, e com isso começou a aparecer a nossa história, né, a nossa etnia, o que hoje nós nos reconhecemos, né, como um povo Anassé. Eu, como gosto muito de dar umas folheadas, ler algumas coisas, eu já entrei um pouco mais, eu busquei a história por algumas pessoas que já estudaram o tema e consegui absorver muitas informações, e hoje eu reconheço mesmo, eu consigo falar sobre a minha etnia com uma pessoa normalmente, sem precisar de alguém estar me falando, porque eu estudei a história e eu sei que eu sou Anassé, com muito orgulho. Obrigada, Laércio. Alguém, a gente pode falar, Ana Maria, eu vi que tu desligou o microfone, que esse formato é estranho, né? Eu ainda estou dando aula há 1 ano e meio virtualmente e ainda não me acostumei. Vai lá, Ana Maria. Bom dia. Prazer ter você aqui. Obrigada, igualmente. Eu sou Ana Maria Anassé, sou da Pirapora. É uma aldeia na outra margem do Cauípe. Laércio fica de um lado da margem e Pirapora de o outro. Pirapora que a gente está se levantando agora. A gente não acompanhou a luta deles na época que houve esse acontecimento. Mas, assim, a gente está aqui realmente para apoiar, porque o Cauípe é nossa vida, né? Nós que habitamos as margens dele, é nossa vida.
E o que for preciso a gente vai fazer. Tá certo? Só agradecer por esse momento, né? Porque o importante é você estar a par do que realmente acontece, para poder você entrar na luta mesmo, no embate. E é isso que a gente se disponibiliza. Obrigada, Ana Maria. Obrigada. Gente, a gente pode fazer algumas perguntas, a gente tem um tempinho ainda, vocês podem ficar à vontade. O João ainda está aí? Acho que está. Deve ter só. Está aí, João? Eu tenho uma pergunta. Tô sim, é porque... Muita demanda, né? Não, aproveitei para beber um pouquinho d'água aqui, eu estou na casa da minha mãe e estou na mesa aqui, o pessoal está botando a mesa aqui também. Aí eu desliguei aqui um pouquinho, mas tudo bem. Fala, Laércio. Eu tenho uma pergunta referente ao nosso Lagamar. Como todos sabem, lá é uma área de proteção ambiental, né? E lá, há muito tempo atrás, nós pescadores, nós tinha a cultura de pegar alguns peixes do mar aqui na nossa região aqui do rio, aqui no Cauípe mesmo, aqui na... Aí, do tempo que fizeram o hotel lá do Cumbuco, fizeram uma passarela, entendeu? Aí, esses peixes migratórios que subiam para o rio, hoje não sobem. Isso não é o que é que nós poderíamos fazer, o que é que a gente poderia contribuir para que esse fluxo natural acontecesse novamente, professor? E ao vivo, né? É. Não, eu não sabia disso, né? Vou até dizer, eu acompanho aí essa luta já há algum tempo, né? Pessoal que, né? Porque o Laércio é lá do território, né? E eu sou aqui de Fortaleza, a Juliana também, mas o pessoal aí do Rio, só para situar vocês, né? Tem um grande empreendimento turístico português, tá? Lá na Praia do Cumbuco, né? A Praia do Cumbuco é uma praia no município de Caucaia. Caucaia, parte dos Anassés estão em Caucaia. Caucaia tem duas etnias importantes, os Tapeba e os Anassé. Inclusive tem um vereador que também é advogado, que é a liderança Tapeba, que é o Weber, tá? Que está lá também no acampamento, e que inclusive assina também a nossa ação, tá? E esse empreendimento, ele está se expandindo, tá? Para vocês terem uma ideia, pouco antes de entrar aqui, de participar da aula com vocês aqui, nós estávamos preparando a Comissão de Direito Ambiental da OAB, que eu presido, o Instituto Verde Luz, que é uma ONG importante aqui, viu, Laércio? Uma ação contra um loteamento do Vila Galé, porque o Vila Galé fez o hotel. Aí, por detrás do hotel, onde estão as dunas, tá certo? Tem um loteamento imenso, né? E a gente foi lá com o professor Jeová Meirelles, ele fez um parecer técnico, e a nossa preocupação, e eu sei que essa é a preocupação do Laércio, é que ainda tem uma área muito preservada, de onde está o hotel até Travou de novo. Travou, não foi, gente? Travou aí o João. Laércio, realmente essa é uma pergunta que é difícil da gente que está aqui, né, mesmo só o João, ou então com essa frente entre os movimentos e as forças que estão do lado de vocês, né, os movimentos que podem se juntar. E aí eu não vou conseguir continuar muito tua conversa, né, que esse enfrentamento é jurídico também. Eu acho que é importante dizer que o João, como advogado, né, e como presidente da Comissão de Direitos do Meio Ambiente da OAB, é um aliado nessa luta. E aí eu estou dizendo para o pessoal da turma, né, que Laércio, Ana Maria, enfim, já conhecem, Júnior também. Mas a ideia daqui, a gente aqui na disciplina, né, muito importante a gente olhar para essa interdisciplinaridade, já que a gente está na escola de arquitetura, olhar para essa interdisciplinaridade como um dos modos de mudança social e de transformação social, né, que o João falou desde o começo, inclusive, da fala dele, de como o enfrentamento jurídico, que é de onde ele parte. Pois é, gente,
vocês conhecem muito mais esse cotidiano, né? Não vou conseguir falar sobre isso, vocês estão falando aí nos comentários, eu estou tentando articular alguma ideia aqui junto com a sala, né? Então, tem esses enfrentamentos que são tanto do campo jurídico, como os enfrentamentos que podem ser feitos também a partir da arquitetura, né? De como é que vocês que estão em formação podem se aproximar dessas lutas e perceber como o território, né, o espaço em que vocês vão, em algum momento, vão projetar para onde vocês vão propor alguma coisa, tem essa história e essas muitas camadas de vida, né? Tem essa ancestralidade e essas vivências que não podem ser simplesmente ignoradas ou violentadas, né? Que é o caso do que acontece. Como o João estava falando. Estava aqui só fazendo um entremeio, João, entre a tua fala e o pessoal. 2-0 para as máquinas aqui, né? Contra a gente, humanos, né? Então, Laércio, então eu estava explicando isso para o pessoal. Então, a gente vai entrar com ação contra esse loteamento. Não é só por causa do loteamento, mas é porque ele tende a se expandir, né? Mas isso que você está falando agora, Laércio, eu estou sabendo nesse momento, viu? Não sabia, nunca o Paulo, nem o Roberto, né? O Roberto é o cacique, né? O Paulo é a liderança do coqueiro. Fala isso, nós podemos tentar reverter essa situação, né? Porque está muito vinculado, porque eles vão alterando a natureza, tá certo? Para atender aos interesses turísticos e não levam em conta a própria dinâmica da natureza, né? Então, muitas vezes, quando você barra, né, um rio, você barra uma lagoa, acontece isso aí, né? Você fecha, né? Me corrija se eu estiver errado, viu, Laércio? Ele está por aí? Tá. Se você fecha essa passagem, né, da lagoa para o mar, esse sangradouro, né, que leva a água, a água do mar ela não enche mais o lagamar, né? Então é uma troca que existe, né? E essa troca ela é interrompida por esses interesses, às vezes para um negócio de kitesurf, tá entendendo? Às vezes para atividades turísticas, né? Para uma passarela, como você falou. Mas eu acho que a gente tem que ver, porque isso altera o ciclo da água, né? E o próprio ciclo da natureza. Não é fácil, não, é dureza aí. Mas eu estou dizendo, eu estou sabendo agora, Laércio, vamos pensar nisso, como a gente sempre faz, a gente vai sempre atrás de um parecer técnico, entendeu? Nesse caso, eu acho que é alguém mais da área de biologia mesmo, tá entendendo? Para a gente mandar reverter essa situação. Onde eu estou falando é aquela passagem das cristalinas, fizeram uma barreira com pedras e deixaram só a passagem da água, uns canozinhos de 100 milímetros. Aí o peixe do mar não consegue voltar por cima. O que é que tinha que fazer? Ter feito uma passagem molhada, talvez. Não sei. Exatamente. Eu conheço ali, aquela passagem ali, aquela barragem ali. Vamos pensar nisso, Laércio. Vamos trabalhar nessa história, tá? O Júnior está inscrito. Parece que é isso. Vai que é tua, Júnior. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, Laércio. Bom dia, Ana. Bom dia, Júlia. Bom dia. Laércio, João, a passagem que tem lá é para cortar o caminho daquela estrada velha que levava o Pecém, que dividia a Barra do Cauípe e a estrada velha do Pecém. O que foi feito? O Vila Galé fez uma intervenção daquela passagem de uma ponte, não é nem uma passarela, é uma ponte para os carros 4x4 passar por cima das dunas, somente o pessoal do kitesurf, passar com seus carros 4x4, os bugueiros, para ter acesso ao Cauípe, certo? E realmente é muito difícil quando os peixes da maré alta subam por conta do subdimensionamento da tubulação. É uma tubulação de 100 milímetros. O ideal seria que fosse uma passagem molhada, né? Porque também tem as pessoas que têm a subsistência das barracas ali, vivem dos barraqueiros, tem as pessoas que vivem da subsistência de diversão, né?
seria bom a gente pautar uma audiência pública com os mandatos do Weber, do Renato. Eu não sei como é que a gente pode fazer, o próprio Gabriel, não sei se tem esse alcance, mas realmente é algo que atrapalha muito a vinda da maré alta para a entrada no rio, né? Que antigamente as pessoas pegavam ali as espécies de peixe, era o camurim, tainha, a própria sardinha, né? Enfim. E também, João, tem a questão da plantação de árvores não nativas, né? Que Exóticas, muito, tem muito ali. o Vila Galé usou pinheiro. Diabo É. que já se viu pinheiro nascer no Para fixar as dunas. Isso, exatamente. Para Mas aí, fixar as dunas. Pois, Júnior, vamos fazer essas fotos aí, fazer um relatozinho para mim, para a gente ver. Pessoal, isso aí é muito interessante, entendeu? Porque vamos jogando as coisas, vamos misturando tudo, mas é muito legal isso, porque, Mas por isso exemplo, é muito nessa importante, questão, momento único. nessa questão da água, pessoal, é uma coisa que é muito rápido falar. Em alguns países do mundo, existe um tipo de instrumento que se chama caudal ecológico. O que é um caudal ecológico? Caudal é vazão, né? É a vazão de um rio, a vazão, tá certo? Essa coisa que flui, né? Ele é medido, inclusive, e tudo mais. Em alguns países do mundo, tem um caudal ecológico, que é um caudal mínimo de manutenção da vida naquele rio, né? Então, você não pode extrair dele toda a água, você tem que levar em conta, né, a reprodução das espécies, né, as plantas aquáticas, né? E isso, inclusive, também é uma proposição que a gente faz, que ela não tem no Brasil, né? Tem na Espanha, tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como a legislação nos Estados Unidos é estadual, tem alguns caudais ecológicos que são pensados na sobrevivência dos salmões, tá entendendo? Quer dizer, se você tirar muita água dali, tá certo? Você pode comprometer a sobrevivência dessas espécies, né? Outro problema grave, né, são as barragens, né? Por exemplo, Belo Monte, né? Belo Monte matou milhões de peixes, milhões, tá certo? E essas barragens, elas interrompem um movimento natural dos peixes, né? Que é a piracema. O que é isso, pessoal? Os rios, eles correm, né? Tem uma nascente, eles vão correndo e vão para o mar, né? E o que as fêmeas fazem? Elas vão remando no sentido contrário ao rio. Então a gente vê aquelas fotos, elas pulando, tá entendendo? Aquilo são as peixas, tá entendendo? As peixes fêmeas. Por quê? Mas por que ela não põe os ovos onde elas estão? Porque a corrente do rio vai trazer os ovos para lá, entendeu? Então ela tem que pôr lá na frente para isso. Algumas barragens, elas colocam as escadinhas, né, artificiais para isso, outras nem isso, né? Então, nesse outro caso que o Júnior, né, que o Laércio fala, está muito vinculado a uma coisa que é muito comum aqui no Ceará, que a Júlia conhece muito bem, que é essa inter-relação da água doce com a água salgada, né? Ali mesmo na Tabuba, né, também tem esses lagamares, né? São lagamares, são camboas, né? Se você vai lá que é uma coisa lindíssima, Tatajuba, você vê aquele movimento da água salgada entrando na água doce, voltando. Então, isso traz uma riqueza muito grande, e alguma parte da população vive, né, desses peixes que estão aí. Então, os caras vão fazendo as coisas e não levam em conta, né, esse sistema natural, né, que veio... Esse pessoal aí, né, esses peixes aí, eles vieram muito antes da gente, né? E aí a pergunta do Laércio, né, que é o que a gente pode fazer com isso, aí pensando na sala de aula, né, não exatamente na ação. E também na ação, que em algum momento isso vira conteúdo programático, né, mas é essa reunião dos saberes, né, é o trabalho jurídico aliado ao trabalho do biólogo, né, vale dizer que o orientador do João Freire é geógrafo. Então, são essas muitas formações que podem trabalhar juntas, né? Pensando aqui não no aspecto da militância, mas a militância aparece em essas muitas áreas, né? Então, como é que essas muitas áreas podem conversar para fazer esse enfrentamento?
E aí é necessário que haja um biólogo para explicar todo esse processo que o João está falando, e aí fazer um relatório, como ele pediu, né? Vamos fazer um relatório. Todas essas outras áreas, né? Fala, Alice. Inclusive os arquitetos também, da ponte que... Porque quem desenhou aquela galera muito provavelmente foi um arquiteto, né? Exato, que não pensou em nada disso. Inclusive, eu já fui lá. E eu nunca tinha ouvido falar que tinha alguma questão nesse lugar, entendeu? E agora, sabendo disso, tô aqui pensando em várias coisas. Boa, a ideia é essa. A ideia é essa, a gente movimentar um pouco e sair do nosso lugarzinho. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Fredinho? Bom. Então é isso. Não sei se Júnior, Laércio, Ana Maria quiserem também fazer mais algum comentário, João. Muito mais para pensar aqui também. Eu queria muito agradecer o João e todo mundo que acabou fazendo esse comentário que a gente não estava esperando, mas foi ótimo, né? Porque o Paulo não conseguiu. E aí Júnior e Laércio e Ana Maria foram muito importantes nesse sentido, de trazer essa fala de quem está aí no lugar. O João também passou muito tempo e convive muito com essas comunidades, né? Conheço o trabalho do João. Eu queria muito agradecer todo mundo e principalmente vocês que puderam contribuir e, enfim, deixar em aberto aí, ver se alguém quer dizer alguma coisa. João, quer finalizar? Quero finalizar aqui porque realmente, assim, até eu falei meio apertado, né? Pensando que o Paulo poderia participar, né? Porque o Paulo está nessa luta importantíssima, né? Hoje, nesses dias agora, o Supremo vai julgar o chamado marco temporal. Isso é muito grave, porque eles querem colocar, tá certo, um tempo, como se tivesse um tempo para ocupação, né? De comunidades que, inclusive, foram desterritorializadas, que foram expulsas das suas terras. Então, se na época da Constituição de 88 elas não estiverem ali, entendeu? Não vai, porque a gente sabe que teve muita retomada. Esse é um termo muito importante da questão indígena. E aí eu queria falar duas coisinhas que eu acho que são importantes, né, para a gente compreender, né, que a gente vai aprendendo nessa luta, né? Quando houve o primeiro acampamento lá no Lago Amado Cauípe, se juntou um movimento social importante, que foi o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. Eles trabalham também com outras obras públicas, né? E o MAB chamava ali de uma ocupação, né? E é um termo utilizado, né, pelos movimentos de luta pela terra e tudo mais, ocupar, resistir, produzir e tal e coisa. Só que os indígenas dizem, não é ocupação, é retomada. Nós estamos retomando o que sempre foi nosso, ancestralmente, entendeu? Então não é ocupar a gente desocupa, retomar não, aquilo está voltando, né, para a coletividade, né? Então isso é uma coisa muito importante. A outra que eu acho que eu aprendi, né, lendo e principalmente conversando com essas comunidades, é o que significou, tá certo? Porque assim, os indígenas, principalmente da Amazônia, né, eles preservaram muito, né, a sua cultura, a sua história, porque ficaram muito isolados, né, da penetração, né, do homem branco, né? Então, conseguiram isso, mas nós sabemos que na nossa história de colonização, ali, eu acho que pelo século XVIII, né, um governante português, né, o Marquês de Pombal, decidiu que tinha que acabar, né, essa coisa de índio no Brasil, né, inclusive acabando com a língua. Né? Você tinha no Brasil duas grandes ramos de língua, originárias do Tupi, é verdade, mas que se misturaram com o português, que era o Nheengatu, que era a língua geral que era falada mais ao norte, né, no Grão-Pará, e a língua geral que era falada mais ao sul, no Rio de Janeiro. Foi extinta. Várias línguas foram extintas, né? E aqui no caso do Ceará, houve a perseguição, a violência foram muito grandes. Tanto é que ali, né, em meados do século XIX,
o governador da província do Ceará manda um informe para a Assembleia Provincial dizendo que não tem mais índio no Ceará. Né? Quando ele dizia que não tinha mais índio no Ceará, não tinha mais índio bravios, tinham sido pacificados, aldeados, né? Então renunciavam, né, à língua por medo, né? Porque há um episódio nessa história do Zanacé, eu fico até arrepiado quando eu falo, que foi uma mortandade tão grande, né, que a Lagoa do Banana para uns, ou o Lagamar do Cauí para outros, né, isso é uma história oral, né, que vai, né, passando de pai para filho, se tingiu de vermelho. Né? Imaginem o que é isso. Então, essa comunidade, durante muitos anos, tá certo, teve que esconder que era indígena para sobreviver, entendeu? Porque tinham essa memória, né, desse grande massacre, dessa grande chacina, né, que aconteceu lá atrás e que eles sabiam. Quando vem a Constituição de 88, que há o reconhecimento... Olha aí, a Ana Maria está dizendo que conhece bem essa história, né? Vocês conhecem bem, eu peguei de vocês nas conversas que eu tive. Quando vem a Constituição de 88, tá certo? Que, vamos dizer, reconhece os direitos originários dos povos indígenas, pessoas como o cacique Antônio vão pegar essa história, né, e vão descobrindo os parentescos, os costumes, o cemitério indígena do Cambeba, tá certo? O artesanato, a dança, O próprio Paulo diz assim, olha, eu comecei a ver a minha avó de outra forma, porque ela era uma indígena, ela estava falando e a gente não compreendia aquilo e tal, e ele vai se reconhecendo, né? E quando eu entrevistei o Roberto Anassé, que é o filho do Antônio Anassé, que é o cacique, ele me falando, eu digo, me fale da história do massacre. Ele disse que os indígenas, quando às vezes vão tomar banho no Lagamar, do Cauípe, ouvem um converseiro. Era como se as almas, tá certo, dos que foram massacrados, né, ou eles ouvem correntes, né, eles ouvem aquilo ali. Então, assim, a água para aquela comunidade, tá certo, ela faz parte, vamos dizer, da vida deles, né? Significou a morte, mas significa a vida, porque a pesca, é água de beber, né? É a pequena agricultura camponesa e tudo mais. São modos de vida. Mas aí o empresário capitalista olha assim, quanto eu posso tirar de água aqui para eu poder jogar dentro de uma termoelétrica que consome 750 litros por segundo, ou uma siderúrgica que consome 1.000 litros por segundo. Olha para a água e vê assim, né? Não vê que, inclusive, quando sai sugando essa água, vão os peixes, os filhos dos peixes, vai a vida das pessoas, né? Então, esse lado espiritual, tá certo? É um lado muito forte. E é o que fez essa população sobreviver, inclusive, vamos dizer, culturalmente, resistir a tudo isso. Isso é impressionante. Quando eu me lembro, eu vou concluir, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o Ailton Krenak, né? No fundo de Quintal, o Paço Sagrador da Lagoa do Banana, que ficou no Mar de Sangue. Está aqui a Ana Maria Alcântara falando. Quando perguntaram, o Krenak, como é que vai ser com esse governo Bolsonaro? Ele diz assim, eu me preocupo com vocês, brancos, porque nós já resistimos há 500 anos. Né? Claro que com muitas perdas, né? Então, assim, desde o começo eu disse, e eu estou terminando agora de fazer as últimas revisões, né? Viu, Júnior, Ana Maria e Laércio, já conversei com o Paulo sobre isso, né? Eu vou devolver a tese para vocês. Nós vamos marcar uma reunião, ou 2 ou 3, se for necessário, para eu ir lá no Coqueiro, vizinho ao Cauípe, ou ir na Japuara, ou ir na Parada, tá certo? Para fazer a entrega para vocês. Essa tese de vocês, ela não existiria, né, se não tivesse essa história. E foi por essa história que esse povo lutou, tá entendendo? E continua lutando. Tá lá o Paulo, lá no acampamento Terra Livre, né? Então, assim, a minha reverência é muito grande, né? Eu aprendo sempre, né? Com os indígenas. Eu tenho até um pequeno texto, eu esqueci de te mandar um texto. Eu tenho um texto, Júlia, que se chama Aprender... Tenho 2 textos tratando das questões indígenas numa revista chamada PUB, né?
Manda, porque na próxima terça-feira a gente vai retomar essa conversa aqui em sala. Que é sobre os acampamentos e outro é aprender com os povos indígenas. Eu vou achar e vou te mandar. Foi uma falha minha, porque é muita coisa ao mesmo tempo, viu? Manda Mas sim, é João. isso. Márcia, muito obrigada. É tão bonito ver, inclusive, porque isso tudo, gente, está acontecendo agora, né? Laércio está trazendo um problema novo, porque essas investidas contra as populações são cotidianas, né? Júnior descreveu um pouquinho do problema, a Ana Maria está com essa memória do Rio de Sangue também, então tudo isso que vem acontecendo, está acontecendo agora, nesse momento, enquanto a gente está conversando, e é por isso que é muito importante ter a fala do João aqui, do Laércio, do Júnior e da Ana Maria, para a gente conhecer um pouco desse universo conflituoso, né, pelo qual as pessoas estão vivendo, onde as pessoas estão vivendo cotidianamente, como é que essa luta se dá. Essa luta é infindável, né, o Krenak fala muito isso, assim, de que o que o João acabou de dizer, né, estamos aqui nesse enfrentamento faz 500 anos, e alguns de nós estão se dando conta disso por agora, ou se dá conta disso há pouco tempo, né, até por conta desse silenciamento, a Alice, né, não soube disso, porque não é para saber. Quem visita não deve saber disso, né, a luta é para o silêncio, a briga deles é pelo silenciamento e pelo desconhecimento mesmo geral. Então, para a gente é muito importante que vocês venham falar sobre isso aqui, é muito importante a gente poder ter esse contato, então agradeço demais. Ainda queria muito conversar sobre seres da natureza como seres jurídicos, isso para mim é uma ideia ainda muito estranha, não por conta da importância dos direitos, mas equalizar, assim, homem e natureza, né, homem e ser, essa equalização, né, é muito estranha, mas quem sabe na próxima conversa a gente recorta aí nesse aspecto jurídico. Obrigada, gente. Eu vou parar aqui a graduação. Eu vou parar a gravação para a gente poder